Nada pode ferir tanto quanto os teus próprios pensamentos, e nada pode te curar tanto quanto os teus próprios pensamentos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Odacast. Eu sou a Dama Candeia, esta é a casa para quem está ferido. Ou não precisa estar ferido para estar aqui. No episódio de hoje nós vamos falar sobre os dois lados da moeda. Vocês já pararam para pensar que nós temos sempre o poder de escolher qual caminho seguir? Ou seja, nós sempre podemos decidir qual lado da moeda queremos viver. Não sei se estão a me compreender. Tudo que a gente passa é consequência ou beneficência da nossa própria escolha. Já pararam para pensar nisso? Não? Mas vamos, eu vou vos fazer compreender. Vocês já pararam para pensar que na vida nós sempre temos a decisão de escolher qual lado da moeda queremos viver? Ou seja, em uma situação, nós sempre podemos escolher permanecer naquilo que nós estamos a dar conta, estamos a ver que é errado, ou trocar a nossa decisão, trocar a nossa escolha e viver de uma outra forma. Já perceberam? Que enquanto tu paras a tua vida porque percebeste que tomaste uma decisão errada ou escolheste o lado errado da moeda, a vida continua, a vida segue. Porque ninguém vai viver a tua vida por ti e ninguém vai escrever ou trabalhar pelo teu futuro por ti. Já perceberam isso? Basicamente, a vida é feita de escolhas. Então, nós sempre escolhemos o lado que nós queremos viver da moeda, mas quando nós percebemos que esse lado da moeda não está a ser favorável para nós ou não está a nos trazer nada de bom, nós podemos sempre trocar, mas só que muitos de nós somos orgulhosos demais para isso e preferimos viver no erro ou viver na falha do que mudar a nossa ideia ou mudar a nossa decisão por vergonha ou talvez por medo. Já pararam para pensar nisso? Nós devemos saber e ter noção que sentir dor é humano, errar também é humano, mas permanecer nesta dor e neste erro é uma escolha, é uma decisão também, porque nós podemos sempre começar do zero e dizer, tá, eu errei, mas eu ainda tenho várias oportunidades, porque enquanto eu vou sentar para me vitimizar e reclamar, eu estou errado, eu errei, eu não podia fazer isso, as oportunidades estão a passar, porque ok, a gente erra, mas nós temos sempre o poder de escolher não permanecer naquele erro e de fazer diferente. E muitas vezes a gente prefere chorar, se vitimizar, reclamar tanto, mas eu acredito que chegou a hora que a gente tem que parar de se vitimizar por ter tomado decisões erradas na nossa vida e se responsabilizar. Chega uma hora da vida que você deve se responsabilizar pelas suas escolhas. Dizer, tá, eu errei, mas eu ainda posso fazer diferente. Eu ainda tenho uma oportunidade, ou várias oportunidades. Nós temos sempre várias oportunidades de fazer diferente. Sabem por quê? Porque Deus nos deu poder. Vocês entendem que Deus nos deu poder? Sabem que Deus nos deixou poder? A gente tem sempre o poder de fazer coisas boas, maravilhosas. Só que muitas vezes a gente prefere se prender naquele nosso erro. Mas não precisamos disso. Chega um momento da nossa vida que nós devemos dizer, chega de lamber as feridas que já deviam ter sarado e assumir o controle da minha vida. Assumir as responsabilidades, porque eu consigo fazer isso. Eu prefiro sempre escolher o lado bom da moeda. Chega uma fase que se você não decidir
mudar o rumo da tua vida, tu vais simplesmente se frustrar por conta disso. Vais ver todo mundo a viver, todo mundo a concretizar os teus sonhos e você nunca fazer isso porque tu só tens medo. Isso acontece muito, principalmente quando nós somos jovens, adolescentes, escolhemos, por exemplo, fazer um curso no ensino médio ou na universidade, mas depois a gente percebe que será que é mesmo isso que eu quero para mim? Será que é mesmo isso que eu quero para o meu futuro? E a gente não tem a capacidade de gerir a situação e parar, sentar com os nossos pais e dizer, olha, eu antes não tinha certeza, mas eu depois decidi escolher isso, mas eu agora estou a fazer e percebi que não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu sei, dá medo, porque muitas vezes já fez muito investimento, mas já tentaram fazer isso? Dizer, eu errei, eu não queria fazer aquilo, eu me precipitei, ou muitas vezes nem foi uma precipitação. Sim, naquele momento eu quis fazer aquilo, mas por agora eu decidi não fazer. Nós podemos sempre mudar o rumo da nossa história, mas muitos de nós preferimos permanecer naquilo que já não queremos, simplesmente porque temos medo de sair daquilo e viver algo novo. Preferimos nos prender em relacionamentos tóxicos, nos prender em ambientes que já não nos fazem bem, só por medo de sair daí e viver algo novo. Mas tem sempre algo melhor, tem sempre coisas melhores. A vida sempre nos oferece oportunidades melhores, pessoas melhores, amizades melhores, relacionamentos melhores, empregos melhores, casas melhores. Acreditem, tem sempre o lado bom da moeda. Deus nos dá poder e capacidade, mas Ele também espera a nossa atitude. Nós não podemos orar sempre e dizer, Deus, eu preciso disso, mas nunca levantar e correr atrás. Ok, tu oraste, pediste a Deus, mas tu estás a correr atrás disso? Ou estás a esperar que o emprego caia do céu, as oportunidades cheguem de bandeja na tua porta? Não é assim que as coisas funcionam. Porque Deus te deu a capacidade e o poder, mas Ele também espera a tua atitude. Tu tens essa atitude, tu tomas uma atitude sempre, ou tu preferes sempre ficar naquele lado da moeda de choramingar e esperar, estou a orar, mas Deus não está a me ajudar, estou mesmo aqui a passar fome, a precisar de emprego. O que é que tu estás a fazer para mudar isso, além de orar? Estás a correr atrás ou só estás a orar? Estás a correr atrás? A vida começa quando tu paras de se vitimizar constantemente e passas a se responsabilizar pelas tuas próprias escolhas. Porque no mesmo lugar que você errou, Jesus também vem para te edificar. No lugar que você errou, Deus vem para te restaurar. Mas tudo isso vai depender de qual lado da moeda tu queres viver. E nós temos sempre bons motivos para sentar, analisar a nossa vida e dizer, será que é o lugar certo? Será que é o caminho certo? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou a fazer o certo? Mas muitos de nós temos medo de sentar e tirar uns 5 minutos só para refletirmos sobre a nossa própria vida, porque no fundo a gente sabe que se a gente sentar para refletir, vai perceber que está a fazer tudo errado, que fizemos as escolhas erradas. Mas hoje eu te digo que tu tens a capacidade de analisar as tuas próprias escolhas e mudar sempre o lado da moeda, sempre. E para este episódio e para este tema, eu trouxe um exemplo que é um exemplo maravilhoso e
vocês vão entender porque é que eu estou a usar este exemplo. Recentemente eu ouvi uma pregação maravilhosa e enquadra-se perfeitamente para isto que eu estou a falar agora. Eu acredito que todos vocês conhecem Pedro da Bíblia, o Pedro que negou Jesus 3 vezes. Conhecem? Mas sabem que a história de Pedro não termina aí. Não, ele negou 3 vezes. Ou não sabem? Sabem? Mas pronto, eu vou explicar como é que foi a história de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando a gente vai lá em Atos 2, na festa do Pentecoste, a gente encontra algo maravilhoso. E eu vou dizer agora, tu sempre podes mudar a tua vida, a tua decisão, as tuas escolhas para fazer algo melhor. Mas por que que Pedro negou Jesus 3 vezes? Por medo. Ele negou por medo. Medo da morte, medo de várias coisas que ele podia acarretar se ele falasse que era um dos discípulos de Jesus. Eu não vou aqui vos pedir para abrirem a Bíblia ou para lerem Atos 2, mas em Atos 2, Deus derramou o Espírito. E Pedro, que tinha medo e negou Jesus 3 vezes, foi revestido com esse Espírito e o poder de Deus. Estão a entender? Deus derramou o Espírito. E o mesmo que tremeu de medo e negou Jesus 3 vezes, depois tremeu de poder. Depois que Jesus derramou o Espírito, Pedro não tremeu de medo, tremeu de poder. E nesse momento, ele não recebeu uma nova personalidade, não, ele só recebeu uma nova fonte. E nesse momento, Pedro não esperou ser apontado novamente como um dos discípulos. O Pedro escolheu se levantar. Mas ainda assim, Pedro podia permanecer com medo. Mesmo depois de ter recebido o poder, ele podia continuar com medo e não mudar a escolha dele de ter negado Jesus 3 vezes. Mas o que é que Pedro fez? Se levantou. Ou seja, ele mudou a escolha dele. Ele preferiu mudar a escolha dele. Então, por que é que muitos de nós preferimos continuar a viver no erro, mesmo com a oportunidade que nós temos de mudar? Pedro teve a oportunidade de mudar e ele pegou nessa oportunidade e mudou. Ele se levantou. E depois você para e pensa, porque quando você pega para ler em Atos 2, você percebe que Pedro ainda podia permanecer sentado, porque nós quando estamos feridos, nós ficamos, eu vou permanecer sentado porque eu já falhei, mas não. Você depois percebe que o Espírito nos diz, levanta, porque agora tu tens o poder para curar quem está aonde tu estiveste, ou seja, naquele momento, o Pedro tinha o poder de fazer diferente. E ele levantou e ele fez. Porque naquele momento, ele tinha o poder. Vocês não estão a perceber, né? Tu tens o poder de fazer diferente. Sempre. Tu tens o poder de dizer, eu já errei 3 vezes, já dei 3 nãos, mas agora eu tenho a oportunidade de dar o sim, de me levantar. Naquele momento, ele não esperou lhe perguntarem, você negou 3 vezes, vais negar mais uma vez? Não. Ele levantou sozinho. Recentemente eu passei por uma situação parecida. Eu não conseguia dormir, eu estava a passar por uma situação difícil, eu não conseguia dormir e eu sentia que tinha alguém ou pessoas a me incomodarem durante a madrugada. Eu não conseguia dormir, eu liguei para alguém e eu expliquei a essa pessoa, olha, eu não estou a conseguir dormir, isso, podes me ajudar a orar?
E essa pessoa me ajudou, orou comigo. E depois da oração, a pessoa me disse para escolher uma passagem bíblica. Eu escolhi. Eu lembro que eu escolhi Salmos 121. A gente meditou em Salmos 121. E a pessoa me disse: olha, podes voltar a dormir, não vai acontecer mais nada. Já oramos, Deus está contigo. E eu depois disse na pessoa: mas eu estou com medo, tenho medo de voltar a dormir. E se acontecer de novo? E essa pessoa me disse: não vai acontecer de novo. Eu voltei a dormir. Quando eram 3 da manhã, eu acordei novamente. Fiquei acordada, mexi no telemóvel, assisti vídeos no TikTok, assisti vídeos no YouTube. Fiquei. Depois de alguns minutos, eu queria adormecer. Eu tento adormecer e acontece exatamente a mesma coisa. Eu pego para ligar na pessoa que eu tinha ligado, só que o número não passava. O número não estava a passar. Eu tinha muito medo. Nesse momento, eu disse: meu Deus, eu estou com medo. O que é que eu vou fazer? Eu comecei a orar. Eu comecei a orar. Literalmente, eu comecei a orar sozinha. Eu comecei a orar, eu comecei a orar, eu comecei a orar. E nesse momento, eu percebi que, muitas vezes, eu prefiro escolher o lado mais fácil, que é procurar a ajuda de alguém para fazer aquilo que eu não estou a conseguir fazer, ou que eu acho que eu não vou conseguir fazer. Depois de orar, eu dormi tranquila e isso nunca mais voltou a acontecer comigo. Por quê? Porque nesse dia, Deus me mostrou que eu tenho a capacidade de orar por mim, eu tenho a capacidade de fazer por mim, mas ainda assim, eu sempre tento procurar e pedir para que as pessoas façam. Mas eu já te digo que tu não precisas de ninguém para fazer por ti. Deus te deu o poder e tu podes fazer por ti. Sempre. Tu sempre podes lutar por ti. Escolher seguir o teu caminho. Porque enquanto tu decides ficar parado, porque já negaste 3 vezes dessas que já não podes fazer diferente, Deus te mostra e te diz que tu podes fazer diferente. Então sempre podes escolher o melhor lado da moeda. Não te prendas no erro. Podes sempre fazer diferente. E eu decidi falar desse episódio, desse tema hoje, porque para os episódios que se seguem, ou para os temas que se seguem, seria muito importante falar antes sobre o peso das nossas escolhas, ou os 2 lados da moeda, porque faz muito sentido, porque o que vem a seguir é sempre consequências ou beneficências da nossa própria escolha, ou das nossas próprias escolhas. Então faz todo sentido. E se vocês gostaram desse episódio, comentem, deixem like, partilhem com alguém que vocês acham que está a precisar dessa palavra, ou acham que está a precisar dessa palavra, ou talvez vocês é que precisavam dessa palavra, eu não sei. Mas enfim, chegamos ao fim de mais um episódio. E fiquem expectantes para o próximo, porque no próximo eu não estarei sozinha, estarei acompanhada. E o tema será maravilhoso. Vocês vão gostar muito. Shalom a todos e muito obrigada. Beijinhos e nos vemos no próximo episódio. E lembrem-se, tu podes sempre escolher o melhor lado da moeda, tá? Podes sempre ser Pedro, que negou 3 vezes, mas que depois se levantou sozinho. Tu podes sempre ser Pedro. Então, escolha ser Pedro. Nega, mas quando for para levantar, levanta. Não permita que ninguém te encontre onde te deixou. E se te encontrar, que te encontre de uma forma diferente. Beijos.